Olá, meu nome é Jandilene Mascarenhas, sou enfermeira e neste vídeo vamos estudar neonatologia através das questões de concurso para enfermagem. Esta prova foi realizada pelo Instituto IBFC para o concurso da IBSER e foi para enfermeiro de terapia intensiva neonatal. Existiam nessa prova outras questões com o tema de enfermagem geral. Eu somente peguei as questões de neonatologia, mas eu numerei conforme a prova, ok? Então, as questões estão na ordem que estava na prova e no final tem o gabarito oficial, ok? Então, a gente vai resolver as questões e vamos encontrar a referência a qual foi baseada para a elaboração da questão. Então, vamos começar? A primeira questão, de número 45, tá, de neonatologia, ela descreve no enunciado: de acordo com a idade estacional ao nascimento, um recém-nascido de 36 semanas é classificado como A. Prematuridade extrema, prematuro precoce, prematuro tardio, a termo ou pós-termo. Então, como o enunciado diz que é um recém-nascido de 36 semanas, ele vai ser considerado um prematuro tardio, ok? E esse prematuro tardio é por quê? Então, vamos ver a classificação geral dos recém-nascidos. Então, entre 34 a 36 semanas, ele é considerado um prematuro, tá? Vou abreviar, tardio. Entre 32 semanas e 33 semanas, ele é considerado um prematuro moderado. Entre 28 e 31 semanas, ele é considerado um prematuro, muito prematuro, tá? Muito prematuro. E os menores de 28 semanas, eles são considerados prematuros extremos. Extremos. Então, isso aqui é segundo a OMS, ok? E ela classifica os prematuros desta forma, tá? Então, isso a gente encontra o nosso gabarito, que é a letra C, ok? E aqui a gente tem a referência no manual, aqui no site da. Então, no site aqui do Ministério da Saúde, ok? A gente encontra essas informações, tá? Então, aqui, ó, a gente tem essa classificação dos 34 a 36 semanas, que eles são prematuro tardio, 32 a 33 são moderados, muito prematuros, né? O prematuro é entre 28 a 31 semanas, e os extremos menores de 28 semanas, ok? Então, vamos para a próxima questão. O enfermeiro, ao avaliar o neonato na UTIM, verifica que este está com a expressão facial contraída. Então, aqui nos informa que a expressão facial dele está contraída, frequência respiratória alterada, então acima do normal, pernas e braços flexionados, desconfortável e irritado. Por essas observações, pode-se inferir que o neonato está com um quadro D. Então, o que isso nos quer dizer nessa avaliação desse recém-nascido? Que ele está com fome, com sono, febre, dor ou frio? Tá? Obviamente, a gente vai identificar o sinal de dor, tá? E como que a gente avalia isso?
pela escala de dor muito conhecida, né, NIPS, tá? Então, lá na alternativa, na questão, aqui ele fala que ele está o quê? Né, com expressão facial contraída, tá? Ó, expressão facial contraída, a respiração alterada, tá? Que aqui na escala de NIPS fala diferente da basal, que realmente ela não está no padrão normal, mas ela ali está diferente, né, do básico, ok? Pernas e braços flexionados. Então, aqui, ó, pernas e braços flexionados. Então, aqui a gente já fica ó, já pontuando, tá? Então, cada item desse vale um ponto. E desconfortável e irritado. Então, é o estado de alerta. Desconfortável e irritado. Tá? Então, aqui fala descreve, né? E aí, se a gente fosse pontuar, ó, aqui ele ganharia um ponto, certo? Mais um ponto, mais um ponto, mais um ponto. Então, daria o quê? 5, ok? Então, nossa pontuação dá 5. E como a gente identificou essa pontuação de 5, equivalente à dor, porque a definição de dor é maior ou igual a 4 pontos. Então, já dando 5 nessa pontuação, a gente já, obviamente, que a gente já identifica dor nesse recém-nascido, tá? E ali, quando o choro, certo? Uma observação. Quando os RNs estão entubados, a gente vai dobrar a pontuação de mímica facial sem avaliar o item choro, ok? Porque ali obviamente que quando o paciente está entubado, ele não consegue falar nem chorar, tá? Não emite som. Então, aqui a gente consegue, a gente vai fazer essa dobra na pontuação da mímica facial. Apesar de que, eu, às vezes a gente consegue sim ver, né, quem trabalha sabe, as crianças chorando, e ali mesmo entubado, tá? Ela faz uma face de choro, não existe o som, né? O choro ali audível, mas existe ali aquela face que a criança tá chorando, certo? Que ela exprime os olhos, né? Ela faz aquela careta de choro, que aí é isso que a escala diz, que a gente vai dobrar a pontuação da mímica facial, ok? Então, o nosso gabarito fica com a letra D, tá? E já se pedisse uma pontuação para essa avaliação da dor, seria de 5, ok? E a referência está aqui, ó, no manual, tá, de atenção à saúde do recém-nascido, guia para profissionais de saúde no volume 2, ok? Vamos para a próxima questão. Sobre o banho do recém-nascido pré-termo, analise as afirmativas abaixo, certo? Então, abaixo de 1,5 kg, o bebê não deve tomar banho. Deve-se fazer o banho no leito para higiene na região da fralda e evitar o uso do sabão. Isso está certo ou está errado? Está certo, tá? Então, abaixo ó, de 1,5 kg, a gente não vai realizar aquele banho na criança, a gente só vai fazer a higiene e vamos limpar realmente o que está sujo e dar prioridade para a região da fralda, tá? Então, tá correto. E aqui, ó, já olhando todas as alternativas, elas já me dizem que a afirmativa 1 estava correta. Então, assim, eu não precisava nem perder tempo lendo, né? Mas, como a gente está estudando aqui, revisando as questões, a gente vai fazer, né? Porque é mais informação que a gente adquire. Então, eu não consigo anular nenhuma, porque todas diz que a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, tá? O vernix caseoso que não deve ser retirado, devendo ser espontaneamente absorvido e nunca realizado antes de 6 a 12 horas, inclusive nos casos em que a mãe seja portadora de HIV. Então, o vernix realmente não deve ser retirado de imediato, tá? Ele vai espontaneamente saindo e sendo absorvido, e conforme ali a higiene sendo realizada, tá? Principalmente nessas primeiras 6 a 12 horas. Até aqui, ok.
Só que, inclusive nos casos em que a mãe seja portadora da HIV. Não. Isso aqui é uma exceção, tá? Inclusive não. Então, uma das indicações para realizar o banho logo após o nascimento é mães portadoras de HIV positivo. Então, aqui, ó, a gente fica como errado, tá? Então, eu vou anular a letra A, porque ela diz que a 2 está correta. Eu vou anular a B, eu vou anular a D e eu vou anular a E. E eu vou ficar mesmo somente com a letra C, que provavelmente é o nosso gabarito. Mas eu vou continuar nas afirmativas, lembra, tá? Então, abaixo de 1 quilo, o cuidado deve ser mais especial ainda, com certeza, e as evidências recomendam a utilização de água estéril, tá? Aqui é uma referência da enfermagem neonatal, que realmente dá essas recomendações. É um livro, certo? Muito conhecido, Enfermagem Neonatal, da Tamis, Raquel Tamis, só que ele é um livro americano. E realmente esse livro diz que o pH da pele do prematuro é quase igual da água estéril, da água destilada. Então, para a gente manter o equilíbrio, tá, do pH da pele, a gente precisa fazer essa higiene com a água destilada. Só que a gente tem um manual aqui do Ministério da Saúde, que do método Canguru, que lá informa que não há, e os estudos comprovaram que não há diferença das águas, tá? Se é água mineral filtrada ou, né, ou a água estéril, ok? Então, lá diz uma coisa, tá? Então, assim, é importante a gente conhecer todas as referências, tá? Principalmente dar prioridade às referências brasileiras, ok? Mas, infelizmente, assim, as bancas não dão, na maioria das vezes, a referência bibliográfica, né? Só colocam o conteúdo programático e e ainda cobram esse livro, como a gente vê aqui, tá? E esse concurso foi de 2023, tá? Não tá tão longe assim, não tá tão antigo. E ali, aqui, ela está cobrando mesmo o que o livro da Tamis, Enfermagem Neonatal, diz, tá? Então, a afirmativa 3 realmente está correta, segundo Tamis, ok? Aqui, ó, eu vou botar aqui, ó, segundo Tamis, tá? Que é o livro Enfermagem Neonatal, ok? E a afirmativa 4, tanto no banho de leito quanto no banho de imersão, o bebê deve estar com a temperatura a partir de 36,5, correto, tá? A gente precisa priorizar a normotermia e só dá banho no bebê, ok? Tanto por imersão quanto no leito, com ele normotérmico, tá? Por volta de 36,5. Então, realmente, a nossa afirmativa está correta, então a gente fica com o gabarito letra C. Aqui eu coloquei a enfermagem neonatal de Tamis, tá? Referência do livro. Esse aqui é o Vernix, para quem não conhece, ok? E aqui as considerações do banho gerais que o livro da enfermagem neonatal nos, nos descreve. Tá? O banho deve ser postergado, né, até a estabilização dos sinais vitais dentro de 2 a 6 horas após o nascimento. Só que aqui no Brasil não é recomendado dentro das 6 horas, tá? Não tem isso de 2 a 6, é no mínimo 6. Não pode dar banho em 6 horas e não é recomendado dentro das 24 horas. Tanto é que as maternidades públicas, principalmente, proíbem, né, o banho dentro das 24 horas. Então, os bebês que podem tomar banho, por exemplo, no alojamento conjunto, obviamente, eles só podem tomar banho por imersão a partir das 24 horas de nascido. Tá? Não remova todo o vernix, apenas o excedente,
Sua eliminação não é necessária com propósitos higiênicos, né, porque ele já vem estéril do útero. E também a substância, né, do vernix protege a pele do bebê nesses primeiros dias, tá? Então, a gente não pode esfregar o RN. O banho deve durar o menor tempo possível. Então, com isso, a gente, dentro das unidades neonatais, providenciamos já a toalha, certo? Quando pode dar banho por imersão, já a roupinha bem ali próximo para a gente não perder tempo, tá? Não há estudos que comparem diferentes técnicas de banho, porque hoje ainda falam banho de ofurô, banho dessa forma, as técnicas do banho, ok? E agentes de limpeza. A técnica do banho não parece afetar a taxa de colonização e infecção, então quando a gente tem micro-organismos resistentes dentro da UTI, o banho não vai fazer isso, né? Não parece afetar, segundo os estudos, tá, que o livro pesquisou. Precauções universais devem ser mantidas até o primeiro banho. Então, a gente precisa colocar luvas, capote, tá? Se proteger como profissional também. Então, a gente vai botar a precaução padrão, né, universal. E a regeneração da pele do prematuro após o banho com sabão alcalino pode ser postergada em até 7 dias. Então, esses primeiros dias de primeira semana, a gente vai dar banho com prioridade com sabão neutro. E depois, né, a literatura que diz que pode usar um sabão alcalino, ok? E também aqui temos outras recomendações gerais, que o banho, aí já faz as especificações dos prematuros, tá? Então, no prematuro não é recomendado. Temos que usar os agentes de limpeza com pH neutro, os sabonetes, reduza o contato prolongado da pele com o sabonete, então assim, somente extremamente necessário e com o que somente na área que há sujidade. O banho deve ser realizado que 2 a 3 vezes por semana, quando o bebê estável, quando a unidade neonatal protocolar esta rotina também. Nos casos dos prematuros, entre menores de 30 a 32 semanas ou menores de 1,5 kg. Então, aqui orienta para fazer com água estéril morna, tá? Nas primeiras 2 a 3 semanas após o nascimento. Então, é o segundo TAMES, ok? Tem referência que diz que isso não foi comprovado a eficácia da água estéril, mas segundo o TAMES, é isso que o livro descreve. Higienizar o que? Cavidades e retire sujidades aparentes. Então, ali a gente vai fazer aquele banho no leito, aquela higiene somente em regiões sujas, tá? Que está visivelmente aparente com sujidade. Os maiores de 1,5 kg, a gente vai fazer o primeiro banho após a primeira semana de vida e depois disso pode se manter por 2 vezes na semana com sabão de pH neutro, tá? E não esquecer da precaução padrão. Aqui, já no Manual de Atenção ao Recém-Nascido, aqui do Ministério da Saúde, aqui fala sobre as mães com HIV positivo, ok? Aí fala que o RN deve ser banhado com água e sabão logo após o parto, assim que esteja estável, tá? E somente após a remoção de secreção, então somente após essa remoção, esse banho das secreções maternas pode administrar medicações injetáveis, tá? Que geralmente a gente faz a hepatite, a vacina da hepatite B, a vitamina K. Então, só vamos administrar as injeções, vacinas e medicações injetáveis após a higiene corporal desse recém-nascido cuja mãe é HIV positivo. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde no Guia para Profissionais de Saúde, tá? Então, essas são as recomendações. Então, vocês conseguem observar que precisamos ler as referências? Quando o concurso, ele dá a referência bibliográfica, é melhor, porque ali você sabe qual vai ser a linha de raciocínio, ok? Agora, quando não há isso,
Obviamente que a gente vai dar prioridade para os manuais, né, as diretrizes do Ministério da Saúde, mas às vezes, infelizmente, eles pegam esses livros, né, estrangeiros, ok? E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, tá? A próxima questão. Os neonatos com pesos menores de 1 quilo, né, de 1.000 gramas, podem ter os pulmões tão pontinho, que eles se tornam incapazes de iniciar ou manter respirações nos primeiros minutos de vida. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, o que esses neonatos prematuros extremos, abaixo de 1 quilo, como são os pulmões deles? Obviamente que imaturos, certo? E são rígidos. O gabarito é a letra E, tá? São rígidos, tá? Então a gente precisa ir lá na referência e ver que aqui, ó, os neonatos, né, com peso menores de 1 quilo podem ter os pulmões rígidos, ok? Rígidos, que eles se tornam incapazes de iniciar ou manter as respirações na sala de parto, tá? E diante disso, precisamos colocar. Então, aqui podemos observar que os neonatos realmente com pesos menores de 1 quilo podem ter os pulmões tão rígidos que eles se tornam incapazes de iniciar ou manter as respirações na sala de parto. Tá? Então, aqui, ó, tá nesse site, essa referência aqui, ok? E também a gente pode encontrar isso lá no manual do Guia para Profissionais, que, ó, o RN pré-termo com idade gestacional inferior a 35 semanas apresenta deficiência, ok? Deficiência no total de surfactante pulmonar. Essa deficiência vai resultar no aumento da tensão superficial e da força de retração elástica, levando à instabilidade. Tá? Então, a gente aqui já observa também essa rigidez, tá? Por conta da falta de surfactante, ok? E devido à imaturidade pulmonar, ok? Então, é o nosso gabarito letra E. Questão de número 49 informa, né, das características dos lactentes com síndrome de Diorge, assinale a alternativa incorreta. Então, quais são as características que o RN vai apresentar quando ele tem essa síndrome de Diorge? Lábio leporino, letra A. B, inserção alta das orelhas, atrofia da retração da mandíbula, hipertelorismo, filtro nasolabial curto, qual seria, né? O gabarito é a inserção alta das orelhas, tá? Lembrando que ele pediu a alternativa incorreta. Então, ele pode apresentar lábio leporino, atrofia da retração da mandíbula, hipertelorismo e filtro nasolabial curto. É uma questão bem assim, fora da curva, né? Porque síndrome existem várias e às vezes ao longo de uma carreira de anos, você pode não encontrar nenhum paciente com essa síndrome. E, né, é uma coisa bem específica. Mas, infelizmente, é isso que as provas fazem, tá? Sempre tem uma ou duas questões que, assim, é absurda para que ninguém mesmo acerte e é isso, tá? E aqui, no próximo slide, a gente vê um bebê característico dessa síndrome, que ele realmente, ó, vai ter as orelhas, né, mais abaixo, ok? As orelhas vai ter implantação baixa e a alternativa incorreta fala que as orelhas eram com implantações altas, tá? Então é o que está errado, é baixa, por isso que ela ficou incorreta. Ele vai ter uma deficiência mental, dificuldade de aprendizagem, tá? Fenda palatina ou lábio leporino também, ok? Que é isso aqui, esse lábio aberto, tá? E a fenda palatina é quando o palato também ele não é íntegro, tá? Não é inteiro. Também tem
uma abertura nele. A ausência do timo e paratireoides, tá? A parte hormonal, e doenças cardíacas e atraso do crescimento. Então, é uma das características dessa síndrome, tá? Então, ela é uma doença rara, causada por um defeito congênito no timo, nas glândulas paratireoides e na aorta, que pode ser diagnosticada durante ainda a gestação. Como eu falei, é algo bem específico, né? Deu sorte, né, ali ao fazer a prova de quem já conhecia essa síndrome, não é uma síndrome comum, tá? Não é mesmo, como eu falei, você pode ter anos, né, de assistência à neonatologia, à pediatria, e nunca ter visto nenhum paciente com essa síndrome, mas aí, né, se cair numa próxima prova, a gente já sabe. Então, a próxima questão, no manejo da dor do neonato, analise as afirmativas abaixo e de valores para verdadeiro e de valores, né, para verdadeiro e falso, mas consideradas medidas não farmacológicas. Então, ele quer saber quais são as medidas não farmacológicas. Então, sucção não nutritiva, ela é uma medida não farmacológica, tá? A sacarose, a substância, né? Sacarose é uma medida não farmacológica. A gente até usa a sacarose, né? Conforme a orientação do Ministério, mas ela não é uma medida, né? Não farmacológica. Ela é só uma substância que a gente usa ela para fazer, por exemplo, a sucção não nutritiva. A gente pode usar a sacarose e a glicose a 25%, tá? Vou botar aqui, ó, ou soro glicosado a 25%, tá? Em gotinhas. E para poder fazer o quê? A sucção não nutritiva ou o dedinho de luva, certo? Só que a sacarose é só uma substância. Então, ela aqui, ó, não é uma medida, né, não farmacológica. E a posição canguru é uma medida não farmacológica, e o aconchego e o toque parado, certo? O acolhimento. Então, o nosso gabarito fica letra B, ok? Para essa questão, tá? Aí, aqui, lá no manual do Ministério do Guia de Profissionais de Saúde, a gente tem esse capítulo, né, da dor, que contempla a analgesia não farmacológica. Então, são intervenções, né, que têm sido recomendadas para o alívio da dor e a gente precisa realizar, lançar mão delas nos procedimentos relacionados à dor aguda, punção venosa, né, curativo, intubação, certo? Possuem eficácia comprovada já para os bebês de que apresentam baixo risco e apresentam baixo risco, tá? Assim como baixo custo também. Então não precisamos nada de alta tecnologia, muito caro para poder usar as medidas não farmacológicas, tá? E aqui, ó, os procedimentos mais eficazes são os seguintes, existem outros, ok? Então, a gente tem aqui, ó, a administração de substâncias adocicadas por via oral, que aí que sim a gente pode usar a sacarose ou o soro glicosado a 25%, ok? Só que aí a gente tem a substância, ok? E a gente tem a sucção não nutritiva, amamentação, contato pele a pele, diminuição da estimulação tátil. Então a gente vai agrupar os cuidados, certo? Agir ali com esse bebê da melhor forma possível para que ele não sinta dor, ok? Então vamos para a próxima questão. Na número 51, o enfermeiro realiza avaliação em um recém-nascido internado na UTI com as seguintes características. Ele está apresentando taquipneia, retrações, ok? Quando a gente vê toda a musculatura do tórax, né, sendo, forçando ali para poder respirar, cianose, dessaturação grave e que não responde à suplementação de oxigênio. Então, está ali ofertando oxigênio e mesmo assim ele não está melhorando a saturação,
E o ecocardiograma mostra pressões elevadas na artéria pulmonar. Então, eu sei que o enfermeiro não realiza esse exame, mas a gente já aqui já é um sinal ali que uma dica do que qual possível diagnóstico, tá? Então, diante dessas características que o bebê está apresentando, taquipneia, retrações, dessaturação grave, mesmo dando oxigênio, ele não melhora, tá? E aqui apresenta no eco, no exame do coração, mostra pressões elevadas da artéria pulmonar. A artéria pulmonar é a artéria que leva o sangue pouco oxigênio, certo? Do ventrículo direito para o pulmão. Então, por isso que ele está o quê? Com taquipneia, retrações e cianose. Por quê? Essa artéria pulmonar está com uma pressão ali, tá? E não está chegando sangue nos pulmões adequadamente. Por isso que ele está com todo esse distúrbio respiratório. E por isso acontecendo, com essas características, o que a gente vê como diagnóstico, possível diagnóstico? Uma cardiopatia congênita, uma hérnia diafragmática congênita, não, a gente não tem, diante desses distúrbios, a gente tem essas certas características, tá? Hipertensão pulmonar persistente é o nosso gabarito letra C. Por quê? Porque aqui no ecocardiograma diz que está com pressões elevadas na artéria pulmonar. Então, se eu tenho essas pressões elevadas na artéria pulmonar, quer dizer que é a hipertensão pulmonar persistente, tá? E aqui a pneumonia neonatal, óbvio que não, pneumonia é uma infecção, tá? E síndrome de aspiração de mecônio também não faz isso. A cardiopatia congênita, ela pode causar hipertensão pulmonar, ok? Mas não seria, tá? Seria secundária. E a hérnia diafragmática também não, também pode causar também uma hipertensão pulmonar, ok? Mas aqui ele quer um possível diagnóstico diante desse quadro, desses sinais, dessas características, desses sinais e sintomas que esse RN está apresentando, tá? E aqui a gente consegue ver o gabarito que é a letra C, e diante diante da referência que a gente tem, aqui fala o que é uma hipertensão pulmonar, tá? Persistente, que é uma síndrome clínica caracterizada por quê? Por hipóxia grave, hipoxemia grave, tá? Que é baixa oxigênio no sangue, e refratária, proveniente da diminuição do fluxo sanguíneo pulmonar, como eu falei. A artéria pulmonar, ela leva o sangue ali do ventrículo direito para o pulmão. Então, se eu tenho um problema nessa artéria, eu não consigo levar sangue para os meus pulmões. Então, vai ter esse baixo fluxo sanguíneo, tá? A nível pulmonar. E o shunt direito e esquerdo por meio do forame oval ou canal arterial. Então, vai ali, para a criança ficar minimamente bem, ela vai precisar dos desvios, tá? Que é o forame oval, que é um canal entre os dois átrios, uma abertura entre os dois átrios, e o canal arterial, que vai ser uma conexão entre a artéria pulmonar e a artéria aorta. Okay? E aqui, ó, as principais doenças associadas à hipertensão pulmonar persistente, o que pode causar, né, estar associado a essa hipertensão? A síndrome da dificuldade respiratória, síndrome de aspiração de mecônio, hipoplasia pulmonar, cardiopatias congênitas, sepse e asfixia perinatal, tá? Então, aqui ele botou as principais doenças associadas, ok? Então, que pode levar a uma hipertensão pulmonar. A próxima questão, 53, assinale a alternativa correta na constituição tétrade de Sabin na toxoplasmose congênita. Então, essa tétrade de Sabin são características, certo? Diante da infecção por toxoplasmose no bebê, tá? Congênita aí,
que herdou da mãe, ok? Então, essa tétrade, ela é bem comum nos casos de infecção por toxoplasmose congênita. E temos essas quatro características, tá? Então, vai ser, né, o nosso gabarito de letra D, porque essa tétrade vai apresentar hidrocefalia ou microcefalia, calcificações intracranianas, coriorretinite e retardo no desenvolvimento, ok? E aqui lá no manualzinho do Guia para Profissionais de Saúde, ainda, sempre no volume 2, né? Eu sei porque todas as bancas já é a segunda banca que eu resolvo, acho que é a segunda, terceira, e tem, eles sempre pegam esse manual de volume 2. Então aqui ele diz uma coisa importante, que a tríade, né, de Sabin clássica, ela tem associação, né, de hidrocefalia, ok? Calcificações cerebrais, retinocoroidite, tá? Aqui eles falam que é uma tríade, ok? Na alternativa, ele chama de tétrade, porque pode apresentar o que? Também a corioretinite, ok? Calcificações intracranianas, hidrocefalia ou micro, tá? E retardo no desenvolvimento. Aqui não tem um retardo no desenvolvimento. Então, eles falam que não é comum no recém-nascido, porque ele pode apresentar mais manifestações, ok? Mas, em geral, a gente tem essa tríade ou essa tétrade, tá? Então, aqui as alterações mais encontradas são a retinocoroidite, tá? Que vai fazer uma lesão na retina, hepatosplenomegalia, linfadenopatia, icterícia, anemia, anormalidades licóricas, tá? Do líquor, estrabismo, crises convulsivas, erupção cutânea, ó, hidrocefalia, calcificações cerebrais, macro ou microcefalia, restrição do crescimento intrauterino, prematuridade, distermias e sangramentos. Então, nesse manual, ele diz que os RNs, eles não ficam somente naquela tétrade. Então, eles podem ter mais manifestações clínicas, tá? E isso futuramente pode ser questões de prova, ok? Então, assim, é bem mais além mesmo do que essa questão diz, ok? Mas já com aquelas informações a gente já consegue, né, sabendo pelo menos a tríade ou a tétrade, já resolver a questão, ok? Então aqui ó, a gente não iria fazer, né, ou então ir por eliminação, tá? A de 54, sempre há uma questão de reanimação neonatal. Então, se você quer fazer prova para neonatologia, então, coma a diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria de reanimação neonatal. Então, em casos de insucesso na intubação traqueal, o procedimento é interrompido e a ventilação por pressão positiva com máscara facial deve ser iniciada, tá? Sendo realizada nova tentativa após a estabilização do paciente. Cada tentativa de intubação deve durar no máximo quanto tempo? Então, depende muito da referência. Por quê? Vou mostrar para vocês. A gente tem essa referência aqui, certo? E a gente também tem essa referência aqui, que fala sobre os procedimentos na UTI neonatal. Na, eu prefiro a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque a cada tempo eles atualizam, tá, essa diretriz. Essa última aqui ó, é de 2012, daqui a pouco ela vai ser atualizada. E é o que realmente dá o norte a todos os profissionais e também, inclusive, existe um treinamento específico pela Sociedade Brasileira de Pediatria aos profissionais de saúde sobre reanimação neonatal. Só que já caiu questão tendo referência o guia para profissionais de saúde. E
Qual é a diferença dos dois? Que na SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, em caso, tá, copiaram e colaram o que o enunciado disse. Em caso de insucesso da intubação, a gente vai interromper o procedimento e vai iniciar a ventilação com pressão positiva com máscara facial. E sendo realizada nova tentativa após a estabilização do paciente. Então, a gente vai ventilar até ele estabilizar para realizar uma nova tentativa de intubação. Só que cada tentativa de intubação, a SBP diz que deve durar no máximo 30 segundos. Então, o médico tem 30 segundos para intubar o neonato. Ok? SBP. Agora, aqui, né? SBP que diz isso. Agora, o guia de profissionais de saúde diz que interromper o procedimento de intubação traqueal sempre que a manobra exceder 20 segundos. Então, eu não vou esperar o médico, o profissional médico, não vai esperar 30 segundos nessa tentativa de intubação. Por esse manual, com 20 segundos já para e já ventila o RM, ok? Então, a gente tem essas duas referências, tá, brasileiras, tá? Uma dizendo 30 segundos, SBP, e o Ministério aqui com o guia para profissionais de saúde, 20 segundos, tá? Mas como o enunciado, ele literalmente copiou e colou o que o SBP diz, a gente vai ficar com 30 segundos, que vai ser o nosso gabarito letra C, ok? Aqui, ó, 30 segundos, ok? Isso aqui é bem complicado, né? Porque a gente precisa saber qual a referência, tá? Essa próxima questão continua em reanimação neonatal. E aqui a gente já observa que a IBFC, a banca, ela já seguia pela Sociedade Brasileira de Pediatria, ok? Na ventilação com pressão positiva, o emprego de máscara facial de tamanho adequado, de tal forma que cubra. Então, quando a gente vai ventilar, a gente vai pegar a bolsa, a válvula máscara e vai fazer a ventilação com pressão positiva nesse recém-nascido, nesse RM. Então, como a gente vai colocar a máscara? Ela precisa cobrir qual região da face, tá? É fundamental para obter um bom ajuste entre a face e a máscara. Assinar a alternativa que preenche a lacuna, tá? Corretamente. Então, a máscara, tá? Ela vai ficar corretamente onde? Cobrindo a ponta do queixo, boca e nariz, nariz, boca ou face, ok? Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o correto é aqui, ó, cabeça em leve extensão, ok? Aplicar a máscara na face no sentido do queixo para o nariz. Então, é queixo, boca e nariz, ok? Então, o gabarito fica letra A, tá? Porque aí a gente vai ficar com a SBP. Tem literaturas que só fala boca e nariz, tá? Mas aí a gente precisa ver a referência correta. Questão 56. Para requisitos da humanização que as unidades neonatais devem cumprir, analise as afirmativas abaixo, né? Para verdadeiro ou falso. Então, a gente vai analisar as afirmativas. Então, para a humanização nas unidades neonatais, o que a gente deve cumprir, né? Controle de ruído. Então, uma unidade muito barulhenta é ruim para o bebê? Com certeza. Então, a gente vai controlar os ruídos, tá? Então, aqui eu já vou anular a letra E. Garantir a garantia do livre acesso e permanência da mãe e do pai? Com certeza, ok? Vou anular a letra D. Garantia de informações aos familiares sobre a evolução dos pacientes? Sim. Então, os pacientes têm o direito de ter informações sobre os seus filhos, tá?
os seus pacientes ali, esses recém-nascidos internados. Garantia de visitas programadas dos familiares, sim. Há unidades que marcam, tá? A visita dos avós, dos irmãos, ok? Então, nosso gabarito está todo correto, então é a letra E, tá? Aqui, lá no método Canguru, a gente tem essas orientações, tá? E a gente tem ali orientações no cuidado com a família, acolhimento, apoio da gestação à alta, ok? Porque aí o método Canguru, ele contempla do da gestação de alto risco, ok? Até até a alta hospitalar, até a assistência a nível ambulatorial, e também contempla toda a família desse RN de baixo peso. Aqui diz que a gente precisa ter a comunicação em saúde, tá? Família ampliada, com visitas, com participação, ok? E essa interação, tá? Processo de trocas ativas, ok? Ter uma afetividade, ter ali respeito, trazer essa família para o cuidado. Bem básica essa questão, ok? A 57 diz: os pacientes de categoria de cuidados intensivos, então, a classificação aqui é de cuidados intensivos, deverão ser internados em UTI, né, unidade de terapia intensiva, com infraestrutura e recursos tecnológicos e humanos adequados. A cenário alternativa que apresenta distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem, que deve observar as seguintes proporções mínimas. Eu coloquei essa questão porque, assim, para falar sobre a UTI, né? Porque fala sobre a UTI e de forma geral. Aqui fala, essa questão fala sobre o dimensionamento de pessoal, mas da enfermagem, tá? E o COFEM, ele atualizou e fez um parecer normativo 01 de 2024, ok? Do COFEM. E lá informa, tem a classificação, certo? Dos pacientes. Então, quem a gente está cuidando? Qual o perfil do paciente? E fala o percentual de profissionais de enfermagem para cuidar desses determinados pacientes conforme a sua classificação. Então, a questão fala de pacientes de cuidados intensivos, né? Então, são pacientes de UTI. Quanto de percentual preciso desses pacientes conforme esta norma técnica, esse parecer normativo, né, do COFEM? Então, diante desses cuidados intensivos de alta complexidade, o parecer ele diz que tem que ter 52 enfermeiros e os por cento, né? E os demais técnicos de enfermagem, ok? E aqui, ó, eu trouxe o que o parecer normativo informa. Então, ó, a distribuição de percentual do total de enfermagem. Então, paciente de cuidado mínimo, eu preciso de 33 enfermeiros para cuidar dele, tá? De 100% dos pacientes ali, calculando, a gente tem uma fórmula que a gente vai calcular, tá? Então, quer dizer, de 100% dos profissionais que precisa para assistir a esses pacientes de cuidado mínimo, 33% deles devem ser enfermeiros, ok? De cuidado intermediário, 33% também, tá? E os demais técnicos de enfermagem. Observando que esses demais podem ser técnicos auxiliares para o mínimo, técnicos ou auxiliares para o intermediário. Cuidado de alta dependência. Eu preciso deve ser de 36% de enfermeiros e também os demais técnicos ou auxiliares da enfermagem. Agora, cuidado semi-intensivo, 42% dos profissionais da equipe de enfermagem tem que ser enfermeiro.
E os demais, somente técnicos de enfermagem, tá? Não pode auxiliar, segundo o COFEN, ok? Não sou eu que estou dizendo, segundo o COFEN, aqui, o parecer normativo, bonitinho. Cuidados intensivos, que era a nossa questão. 52% de enfermeiro. E os demais técnicos de enfermagem. Também não está descrito os auxiliares de enfermagem. Tá? Então, diante disso, aqui, ó, nosso gabarito fica a letra E. Cuidados intensivos, ok? 52% de enfermeiros, demais técnicos de enfermagem. A letra D incluiu os auxiliares, tá vendo? E não é, eles não fazem parte nem do cuidado de semi-intensivo nem intensivo, somente técnico de enfermagem, ok? Isso é algo, né, do enfermeiro, porque nós fazemos o dimensionamento, tá? Técnico não faz, não é de competência do técnico, mas é sempre bom a gente saber, né? Porque o técnico faz parte disso, ok? Então vamos para a próxima questão. Aí eles voltaram para a reanimação neonatal e diz, né, a questão, sobre a massagem cardíaca neonatal, analisa as afirmativas abaixo. Afirmativa 1. Aplicar os dois polegares sobrepostos no terço inferior do externo, ou seja, logo abaixo da linha intermamilar, e poupando o apêndice xifoide. Ok, tá? Nada de errado aqui, tá? Então, eu vou anular a letra C e a letra D. Afirmativa 2. A profundidade da compressão deve englobar um terço da dimensão antero-posterior do tórax. Então, a profundidade vai ser de um terço, né, da dimensão, de maneira a produzir um pulso palpável. Óbvio, se a gente está comprimindo, é para poder manter a circulação sanguínea e manter o pulso, ok? Então, a 2 está correta e eu não anulo nenhuma. 3. Os polegares sobrepostos aumentam a chance de lesão nos pulmões e no fígado. Não, não, não. Isso está errado. Os polegares sobrepostos não aumentam. Então, está errada. Eu vou anular a B e a E. E vou seguir para a última afirmativa, né? Não é importante permitir a reexpansão plena do tórax após a compressão para haver enchimento das câmaras ventriculares e das coronárias. Isso está errado, ok? Toda compressão, independente do paciente, neoadulto ou pediátrico, quando a gente comprime, precisamos deixar que o tórax se retorne, porque nesse retorno é que o miocárdio vai ser perfundido, ok? E vai haver ali o enchimento das câmaras ventriculares e das coronárias, então, que seria a diástole, né? Então, a gente vai deixar esse tórax se retornar para simular a diástole ali e fazer esse enchimento das câmaras ventriculares e das coronárias. Então, tá errado, a gente precisa deixar a expansão torácica, tá? Então, o nosso gabarito é a letra A, que somente a 1 e a 2 estão corretos. Como a IBFC gosta muito da SBP, reanimação neonatal, aqui está as nossas afirmativas, tá? Então, ó, aqui, ó, assim, aplicar os dois polegares sobrepostos no terço inferior do externo, ou seja, logo abaixo da linha intermamilar, e poupando o apêndice xifoide, tá? Então, foi a nossa afirmativa que está correta. A profundidade da compressão deve englobar um terço da dimensão anteroposterior, de maneira a produzir um pulso palpável. Também foi o que demos correto, tá? Aqui, ó, é importante permitir a reexpansão. Então, é importante permitir a reexpansão plena do tórax após a compressão para haver enchimento das câmaras ventriculares e das coronárias, que aí o miocárdio vai ser aí nutrido, tá? Oxigenado. E lá estava dando errado, né? Que não era necessário, é necessário sim. E aqui, ó, os polegares sobrepostos geram maior pico de pressão e pressão de pulso, enquanto os polegares justapostos aumentam a chance de lesão dos pulmões e do fígado, tá? Então, aqui, ó,
eles trocaram, tá? Não é sobrepostos, é justapostos que aumentam, enquanto os polegares justapostos, certo? Aumentam a chance de lesão do pulmão, dos pulmões e do fígado. Né? Muito interessante, né? Então, isso que a SBP diz, ok? Então, é melhor com os polegares sobrepostos, porque sobrepostos um em cima do outro. Justapostos tem maior risco de lesão do pulmão e do fígado, tá? Segundo a SBP. E é isso, né? É só estudando no lugar certo, tá? A próxima questão. Essa questão aqui eu não encontrei a referência dela, tá? Mas, assim, por racionalidade a gente consegue resolver, ok? Que diz, são complicações mais comuns na ventilação mecânica em neonatos, então, exceto. Então, a ventilação mecânica pode levar a complicações. Só que ele quer a errada, a que não leva a complicações, ok? Então, a asfixia por obstrução da sonda endotraqueal. Então, por exemplo, o tubo, né? Aqui fala sonda, mas é o tubo orotraqueal. Ele pode obstruir e levar a uma asfixia? Óbvio. Então, isso é uma complicação e não é exceto, né? É correto mesmo. É tromboembolia. É causa da a ventilação mecânica em neonatos causa trombo? Óbvio que não, tá? Então, exceto esse é o nosso gabarito, tromboembolia, ok? Que é muito difícil também o RN fazer trombo, certo? E além do mais, por causa da ventilação mecânica. Pneumotórax, com certeza, a ventilação mecânica pode causar sim no neonato, tá? Ulcerações, erosão ou estreitamento da estrutura das vias aéreas, com certeza, ok? Displasia broncopulmonar, é o que a gente mais vê. Prematuros extremos, né? Muito tempo de ventilação mecânica, né? Porque na ANEL a gente não tem isso de 15 dias de fazer a traqueostomia, né? As crianças ficam com muitos, às vezes, meses entubado. E ali a gente faz uma displasia broncopulmonar, né? Que a gente chama de broncodisplásia, né? O pulmão não é mais o mesmo, certo? A próxima questão, última, e última também, né? Que diz: a apneia da prematuridade é um distúrbio do desenvolvimento causado pela imaturidade da função neurológica ou mecânica do sistema respiratório. Da forma de tratamento da apneia, assinale a alternativa incorreta. Então, sobre o tratamento da apneia, alternativa incorreta. A apneia é aquela pausa respiratória que o bebê faz, certo? Devido à sua imaturidade ou outras causas, e ele fica por 20 segundos sem respirar. Ou, quando ele fica menor, um menor tempo, ele tem uma alteração de uma bradicardia, de uma desaturação. Então, tem alterações fisiológicas, tá? Então, este é o conceito de apneia. Aqui fala sobre o tratamento da apneia. Então, qual é o incorreto para tratar a apneia? A gente pode fazer estimulação? Sim. Uma das coisas, quando o bebê está fazendo uma apneia, a gente fazer o estímulo tátil, né? Para a gente poder, assim, acorda, neném, vamos respirar, né? A gente vai fazer uma estimulação. Então, é correto, tá? Tratamento da doença subjacente? Sim, também, tá? Porque às vezes as apneias têm uma causa, tá? Infecção, assim, geralmente quando eu dou aula de NEO, eu falo, né? Sinais e sintomas de qualquer doença do neonato, apneia. Tudo ele faz apneia. Infecção, hipotermia, tudo ele faz apneia, né? Então, por causa de outras doenças. Então, realmente, então a gente tem que tratar determinada doença para poder parar com essa apneia, ok? Estimulantes respiratórios. Então, a gente usa algumas medicações e uma delas é a cafeína, ok?
cafeína ou aminofilina. Então, a gente está certo para o tratamento, ok? D, os lactentes devem ser colocados de lado para dormir. Não, a gente não coloca de lado, tá? Então, esse é o nosso gabarito da incorreta. E, pressão positiva contínua nas vias aéreas. Sim, tá? É um modo, vem uma técnica de administração de oxigênio, certo? CPAP. Então, é um dispositivo que a gente usa quando o bebê está com muita apneia, então às vezes ele precisa de uma ventilação não invasiva ali para dar um suporte, né? E ele não fadigar e levar a uma parada respiratória. Tá? Então a gente usa sim o CPAP, ok? E aqui a gente não coloca ele para dormir. Agora, na UTI neonatal, o bebê, isso é bem polêmico, assim, né? Porque o recomendado do Ministério da Saúde é que bebês não podem ficar de barriga para baixo, que uma segura a barriga para cima. Sim, é verdade, mas em casa. Na UTI neonatal, ele está 24 horas sendo monitorizado pelo monitor multiparâmetros e pela enfermagem, pela medicina e todos os profissionais ali que trabalham naquela unidade. Então, dentro da UTI monitorado, a gente pode colocá-lo em prona. E é um dos benefícios ali para diminuir esses episódios de apneia, tá? E ajudá-lo a respirar melhor, ok? Aí aqui no manual do método canguru tem um capítulo sobre a apneia da prematuridade, que ele fala sobre o tratamento da apneia, ok? Então, ela pode ser secundária e tratar a causa da apneia, que pode ser alguma doença, ok? Algum problema, algum distúrbio. Aí a gente tem o tratamento não farmacológico, tá? A gente precisa colocar esse bebê em normotermia, controlar a temperatura dele, ok? O ideal é 36,5, 37,5. O posicionamento também para evitar o que? A hiperextensão, hiperflexão do pescoço, ok? O posicionamento ideal para melhorar a função cardiorrespiratória. Apesar de melhor estabilidade da caixa torácica, a gente e reduzir o quê? Estabiliza a caixa torácica para ter as incursões adequadas, reduzir o assincronismo tóraco-abdominal, porque o abdômen e o tórax precisa se elevar juntos, certo? Não ficar igual gangorra. E ser atingido quando na posição prona. Então, dentro das unidades, a gente coloca a posição prona, tá? Portanto, deve ser orientado aos pais e responsáveis que ela seja evitada após a alta hospitalar. Então, em casa, não orientamos os pais a botar em prona, sempre barriguinha para cima. Aí a gente tem posição canguru, estímulos, né, sinestésicos e olfatórios, tá? E a gente também tem oxigenoterapia, a gente tem o CPAP, tá? Que é a ventilação pressão positiva. Também pode ser usado a cânula nasal de alto fluxo ou até mesmo a ventilação mecânica, caso todos os tratamentos falhem, ok? Aí o bebê precisa ser entubado. E de medicação, dos farmacológicos, para o tratamento da apneia, a gente tem a cafeína, que aqui no Brasil, a gente tem doses orais, que é manipulada, tá? E também temos a aminofilina, que já é por via endovenosa, ok? E o médico pode prescrever uma dessas medicações, ok? Então, nosso gabarito, né, ficou a letra D mesmo, porque aí, para a apneia, não coloca de lado, a gente coloca mais em prona dentro da UTI neonatal, mas com toda a recomendação de ir em casa, somente barriguinha para cima, ok? E aqui eu agradeço a oportunidade. O gabarito oficial da IBFC é esse, ok? Quem quiser conferir, tem a prova completa lá no site deles, ok? Eu fiz somente a parte de neonatologia. Aqui também está meu Instagram, para quem quer me seguir lá. Lá eu também trabalho com vários temas da neonatologia. E eu peço que vocês me ajudem a curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever aqui no canal, tá? E me seguir lá no Instagram. Até a próxima prova.